Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria poder chegar até na tua casa para conversar contigo sobre a palavra de Deus, neste que é o primeiro domingo depois da Páscoa, em que os discípulos, há 2000 anos atrás, estão de alguma forma ainda digerindo toda essa história, né? Estão vivenciando os primeiros momentos do Cristo ressurreto. E nós queremos nesta manhã também conversar sobre a palavra de Deus e deixar esse Cristo ressurreto, esse Cristo vivo, falar ao teu e ao meu coração. Eu começo me desculpando, minha voz está bastante fanha, eu estou gripado, se eu tossir bastante vocês me perdoem, mas essas mudanças climáticas acabaram trazendo para nós lá em casa uma gripe. E como tu pudeste ver no início desse nosso momento de mensagem, nós queremos hoje conversar sobre o que é o mais importante da vida. O mais importante da vida. E nós queremos fazer isso a partir do texto que nós encontramos no livro de Atos, o capítulo 5, os versículos 17 até 33, que dizem assim: Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. O anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse o anjo. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos e, sem demora, começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram um conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora. Mas quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então, alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo, ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse dos seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Esse é o texto com o qual nós queremos nos ocupar nesta manhã. A situação não estava nada confortável para os apóstolos. A situação estava bastante complicada. Começava um processo de perseguição aos discípulos, aos apóstolos, aos discípulos de Jesus que receberam a ordem de levar a boa nova de vida a todos os cantos. Eles haviam sido presos, eles estavam presos. E a pergunta que a gente precisa fazer é: por que eles estavam presos? Primeiro, porque os cristãos negavam-se a admitir que existia um outro Deus que não fosse Jesus Cristo. A gente tem que entender que no contexto do Império Romano, havia a ideia de que César, o imperador romano, ele deveria ser adorado como Deus, ele deveria ser adorado como o Senhor. E por isso, ele também exigia adoração. Então já estava começando o processo de adoração. Segundo, porque o evangelho estava
provocando mudanças sociais também. Atos 2 nos diz que os discípulos eles vendiam os seus bens, dividiam o produto entre todos, dividiam o pão de casa em casa. Estava havendo um movimento social também. Terceiro, os discípulos estavam sendo perseguidos porque, de alguma forma, a pregação do evangelho gerava um certo tumulto por onde passava. E uma das coisas que os romanos não suportavam no seu império era qualquer tipo de tumulto, de alvoroço. Pessoas eram presas e mortas por provocarem tumulto. Por quê? Porque tumulto se reprimia com violência, porque qualquer tumulto talvez pudesse tomar proporções e afetar parte do império ou desestabilizar o império. Por isso, qualquer tumulto era reprimido violentamente. E terceiro, o próprio texto aqui nos diz que as autoridades religiosas estavam tomadas de inveja. Por quê? Porque os apóstolos, os discípulos de Jesus, estavam provocando um movimento mais intenso, estavam juntando ao redor de si pessoas muito mais do que as autoridades religiosas instituídas naquele tempo. E se a gente olha para os discípulos de Jesus, eles não eram pessoas altamente letradas. Se tem um apóstolo que depois, mais tarde, entra na história de Deus com o seu povo, que é o apóstolo Paulo, esse sim era um homem altamente versado, altamente letrado, um homem que conhecia toda a estrutura do pensamento israelita. Mas isso mais tarde, naquele momento ali, quem estava levando a palavra de Deus adiante, que estava levando a mensagem de vida adiante, eram pessoas simples, eram pescadores. Eram pessoas como Pedro, como Tiago, como João, como Filipe, como André, como Mateus. Pessoas simples, pessoas que não eram altamente instruídas na filosofia, na compreensão do pensamento israelita. Eram judeus que tiveram um contato, tiveram um encontro com Jesus Cristo. Essas eram as pessoas simples. E eles estavam juntando ao redor de si seguidores, pessoas que paravam para prestar atenção. E isso estava gerando, como diz aqui no texto, inveja. E assim, dessa forma, eles foram proibidos de pregar o evangelho, foram proibidos de pregar a mensagem de vida, e por conta da sua desobediência a essa proibição, eles foram presos. E aqui nós temos então a história em que eles estão presos. Durante a noite eles foram colocados numa prisão pública. Por que prisão pública? Me chamou a atenção isso. Bastava o texto bíblico mencionar que era uma prisão. Mas por que prisão pública? Porque, segundo um biblista que eu consultei, prisão pública significava que eles estavam respondendo também por um crime civil. A acusação deles não era uma acusação meramente de cunho religioso. A acusação deles era uma acusação de crime civil. Por isso, uma prisão pública, uma prisão romana. Não um cárcere privado, judaico, coisa assim. Uma prisão pública. Eles foram colocados numa prisão pública porque o crime que eles respondiam não era apenas um crime de cunho religioso, mas tinha um cunho também civil. Ou seja, eles foram proibidos de provocar tumulto falando desse Jesus. Tanto que um pouquinho mais adiante, quando o sumo sacerdote tem um momento de novo de conversa com esses apóstolos, ele diz: por vocês encheram Jerusalém com a doutrina desse homem e vocês querem jogar sobre nós a culpa da morte dele. E isso era algo muito sério, porque isso era um crime que a pena de morte poderia ser aplicada apenas por uma autoridade romana. E se a gente olha para Pilatos, Pilatos de alguma forma entrega para o povo, e é o povo que condena Jesus. Pilatos poderia ter dito: não, eu não vou condená-lo. E teria problemas de popularidade com o povo. Então ele lava as mãos, ele diz: olha, façam vocês o que vocês acham que tem que ser feito. E a pressão foi tanta que Jesus acabou sendo crucificado, então. E se esse assunto chega nos ouvidos do imperador em Roma, eles teriam grandes problemas políticos e diplomáticos, digamos assim, ali na Palestina. Por isso, eles estavam com medo e eles queriam, de alguma forma, sufocar esse movimento dos apóstolos de levar a boa nova da salvação adiante, de fazer com que eles não cumprissem o mandato de Jesus, que era de levar a boa nova a todo canto. Então,
existe toda uma história, existe todo um enredo por trás desse texto que é importante a gente saber, para a gente entender também as atitudes e as ações que ali foram tomadas. Muito bem, eles estão presos e durante a noite eles são tirados de dentro da prisão. A prisão está guarnecida e durante a noite eles são tirados dali. Isso me faz lembrar a ressurreição de Jesus. O túmulo de Jesus também estava guardado pelas sentinelas, pelos guardas. E no outro dia de manhã o túmulo está vazio. E os guardas não viram nada. Assim também acontece aqui, que os discípulos são tirados de dentro da prisão e os guardas nem sabem de nada. No outro dia de manhã guardas são enviados então até a prisão e chegando lá, surpresa, não tem ninguém. E de repente alguém vê eles no templo, fazendo aquilo que eles foram proibidos de fazer. E alguém vai até o Sinédrio, até a reunião do conselho, e avisa, olha, o pessoal está lá pregando, o pessoal está lá ensinando, o pessoal está lá fazendo o que não devia fazer. E aí então, o pessoal que está reunido no Sinédrio, a reunião das autoridades religiosas daquele tempo, fica preocupado. E eles mandam então buscar os discípulos sem violência. Por que sem violência? Esse é um outro detalhe importante. Por quê? Porque se por um acaso os discípulos fossem agredidos pelos guardas, eles seriam apedrejados também pelo povo. Por isso, há um cuidado para que não gere maior polêmica ainda, maior problemas. Por isso, eles são trazidos na mais perfeita mansidão e tranquilidade até o Sinédrio. Chegando lá, o sumo sacerdote, como a gente diria, está tiririca da vida com eles e diz, escuta aqui, vocês não foram proibidos de falar desse cara, desse tal de Jesus? Vocês ainda querem jogar nas nossas costas a culpa da morte dele? E aí Pedro toma a palavra. E Pedro diz, na versão do Almeida, na clássica tradução, diz assim, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Ou na versão que nós lemos, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Pedro, ele tinha a absoluta clareza do que era o mais importante na vida dele. Pedro tinha a absoluta clareza do mais importante. E o mais importante era obedecer a Deus. E aqui eu quero me ater nesta manhã, nesta palavra, nesta reflexão. Aqui eu quero me ater. O que é o mais importante na vida de uma pessoa? O que é o mais importante? Talvez, se nós perguntássemos, talvez tu até me respondas aí do outro lado da tela, dizendo, o mais importante é a família, ok? O mais importante é o bom nome, beleza, está valendo também. Mas eu te diria, o mais importante na vida de uma pessoa não é a família, não é o bom nome, não é deixar uma boa história. O mais importante na vida de alguém é obedecer a Deus. Por quê? Porque a obediência a Deus vai evitar que todo o resto seja comprometido. A obediência a Deus vai evitar que todo o resto seja comprometido. E isso é algo importante. Isso é algo, querido, que tu precisas levar para a tua vida. O mais importante na vida é o que Pedro corajosamente afirma. Pedro sabia que estava diante do grupo que matou Jesus, que condenou Jesus. E eles poderiam condená-los também à morte. Poderiam criar uma arapuca, uma cilada em que eles cairiam e seriam mortos na cruz também. Mas Pedro não está preocupado com isso, porque Pedro sabe que o mais importante não é agradar autoridades. O mais importante é dar o devido lugar a Deus. E Deus havia dito para eles, Jesus havia dito para eles, vão, anunciem palavra de vida. Interessante que Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele não usa pregaram o evangelho, mas pregaram palavra de vida. E aí que está. A obediência que Pedro aqui tem como fundamental é justamente palavra de vida. Palavra de vida para as famílias, palavra de vida para o trabalhador, palavra de vida para a dona de casa, palavra de vida para o adolescente, palavra de vida para o jovem, palavra de vida para o casal, palavra de vida para o filho, palavra de vida
para as pessoas. O Evangelho é palavra de vida e isso é a decisão mais importante. O mais importante na vida, segundo Pedro e segundo o próprio Cristo, é que a gente obedeça a Deus. Não é que a gente obedeça a Deus simplesmente por obedecer a Deus, mas é que a gente obedeça a Deus primeiro porque Ele mandou, em segundo lugar porque a gente entende que isso é o melhor. Pedro poderia ter feito uma negociação, né? Ok, eu fico quieto, mas isso tem um preço. Não tem preço. Ele foi preso, ele foi humilhado, e o texto bíblico diz mais adiante, no capítulo 5, que eles foram açoitados e ficaram felizes porque foram considerados dignos de serem açoitados pelo nome de Jesus. Então, Pedro tinha clareza do mais importante. Pedro tinha clareza de que o mais importante na vida da pessoa cristã é obedecer a Deus. E aí eu quero trazer isso para a tua e para a minha vida. O que é o mais importante na nossa vida? O mais importante na nossa vida precisa ser aquilo que Pedro afirma. Importa obedecer a Deus e não tanto a homens. Porque se as ordens, se as leis que os homens dão são contrárias à vontade de Deus, eu vou ficar com Deus. E é isso que Pedro faz. E isso é algo corajoso. Para os dias de hoje, isso é fundamental. Que os cristãos entendam, que os discípulos entendam. Né? Que os discípulos entendam que o que diferencia o discípulo do religioso é justamente a sua prerrogativa de que a sua obediência é antes a Deus do que aos seres humanos. É antes a Deus do que a governos, é antes a Deus do que a qualquer autoridade humana. A autoridade humana não é ruim, mas ela precisa ser questionada quando ela se sobrepõe à vontade de Deus. A vontade de Deus quer ser vivida por nós, não por medo, não por coerção, mas por livre e espontânea vontade. E eu quero usar para isso um exemplo do cotidiano de quem tem filhos. Uma criança, por que ela obedece ao seu pai? Por que ela obedece à sua mãe? Cá entre nós, muitas vezes a gente obedeceu os nossos pais quando criança, não porque gostava das ordens que eles davam, mas porque a gente tinha medo do chinelo, não é verdade? Não é esse tipo de obediência que eu estou falando. Quando Pedro diz, importa obedecer a Deus, ele não está falando de um Deus de quem ele tem medo. Ele não está falando de um Deus que está coagindo ele a isso. Pedro não está falando de um Deus que vai pegar o chinelo para ele. Ele está falando de obedecer a um Deus que amou ele. E isso a gente vê quando Pedro, depois que Jesus morre, Jesus é sepultado, ele diz, eu vou pescar, eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz. E Pedro está profundamente frustrado consigo e decepcionado e chateado, porque ele negou Jesus 3 vezes. Lembra do episódio da negação? E aí Pedro está pescando e de repente Jesus chega na praia e Pedro tem uma conversa constrangedora com Jesus, porque Jesus está ali e pergunta a Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Pedro responde sim. Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus coloca na mão de Pedro e por extensão aos discípulos a tarefa de cuidar das ovelhas. Naquele momento, Pedro entendeu que ele não tinha um Deus punitivo, que ele não tinha um Deus vingativo, que ele não estava lidando com um Jesus que queria tirar satisfação do Pedro, mas um Jesus que reabilita o Pedro para o ministério. Por quê? Porque Jesus sabia que Pedro tinha no fundo do coração dele o desejo de amar Jesus. Jesus deseja que nós sejamos obedientes a Ele, não por medo, mas por amor. Não por coerção, mas de livre e espontânea vontade, porque sabemos que na obediência a Deus existe bênção para a nossa família. E essa bênção, ela não é uma bênção que simplesmente a gente
precisa obedecer para ser abençoado. A coisa não é assim. Porque tem muita gente que diz assim, eu tenho que obedecer a Deus. E aí se torna um legalista, um moralista, um religioso chato, porque deseja a bênção de Deus. E se daqui a pouco a bênção de Deus não vem, apesar de todo o legalismo, de todo o moralismo, vem a frustração. Mas que Deus é esse? Eu fiz tudo certo? Não se trata de um código de ética, não se trata de um código moral, não se trata de um código de pode, não pode, deve, não deve. Trata-se sim de fazer de Deus a pessoa, o ser, o Deus mais importante. E aí eu faço a conexão com o primeiro mandamento, que diz, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E aí ainda eu lembro da versão que Jesus deu para esse mandamento, quando diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Pedro amava a Jesus de todo o coração, de todo o entendimento, mesmo quando ele não entendia por que Jesus o amou, apesar da traição. No código moral e ético de Pedro, eu sou um fracassado. Era assim que ele se considerava. Mas, diante da compreensão de obediência de Deus, Pedro é alguém que simplesmente caiu e Jesus o levanta. Se nós quisermos ser de fato discípulos de Jesus, que são relevantes na sociedade, relevantes na nossa família, relevantes no nosso trabalho, nós precisamos ter a coragem de Pedro de dizer, importa obedecer a Deus do que a homens. E isso vai nos dar sim um comprometimento ético, isso vai nos dar sim um comprometimento moral, isso vai nos dar sim um comprometimento com o certo. Mas não é um obedecer por obedecer, é um obedecer porque eu sei que ali está a adoração a Deus. Pedro e os discípulos, Pedro e os apóstolos, eles estão adorando a Deus por meio da sua obediência. Eles sabiam das consequências do que poderia vir e advir das suas atitudes, eles sabiam de absolutamente tudo isso, mas eles se tornam obedientes, não por medo, não por coerção, mas por saber quem é que disse para eles, anunciem palavras de vida. É o Jesus que estava morto e que foi ressuscitado. O Jesus que pegou eles numa situação de vergonha, de humilhação, quebrados, porque não foi só o Pedro que negou Jesus. Pedro negou Jesus, Judas traiu e os outros 10, sumiram. E é essas pessoas que Jesus diz, vão e façam. Jesus poderia ter dito, não, vocês aí não servem para isso. Mas Jesus os reabilita para que eles se tornem homens e mulheres que anunciam o evangelho de vida. Obedecer a Deus, não por coerção, não por medo, é tarefa ou é missão de quem entendeu o que é ser discípulo. Ser discípulo não é o mesmo que ser religioso. Ser religioso não é o mesmo que ser discípulo. O discípulo de Jesus vai obedecer a Jesus. Como eu falei, não por medo, não por coerção, mas porque ele sabe que a obediência é louvor a Deus. A obediência é louvor a Deus. A obediência deixa o coração de Deus feliz. A obediência torna a pessoa feliz. A obediência é um louvor ao Senhor. Eu louvo a Deus quando eu sou honesto no meu trabalho. Eu louvo a Deus quando eu trato bem a minha esposa. Eu louvo a Deus quando eu sou fiel ao meu compromisso assumido no casamento. Eu louvo a Deus quando eu sou fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Eu louvo a Deus quando eu falo para o meu colega de trabalho que está numa situação de vida arrebentada, eu falo para ele, olha, Jesus é a solução para os seus problemas. Mas isso acontece naturalmente. A obediência a Deus é algo natural
quando brota de um relacionamento de um Jesus que está vivo. E é essa a atitude dos discípulos aqui nesse texto. É essa atitude. Jesus está vivo, a gente viu ele, a gente falou com ele, a gente comeu com ele. Né? Tomé pôde botar a mão, inclusive, na lateral. Jesus está vivo e a gente não tem como se calar. Agora, o religioso não vai conseguir fazer isso. Ele não vai conseguir obedecer a Deus, porque ele está lidando com Deus que está morto. O religioso não está lidando com Deus vivo. O religioso está lidando com uma tradição que não diz mais muita coisa para ele. E está cheio de religiosos. Está cheio de gente que não entendeu que a obediência a Deus é algo que flui de um relacionamento vivo, com um Deus vivo, com um Deus que impacta a nossa história, com um Deus que nos dá a coragem de viver em obediência por amor, por bondade dEle, por misericórdia dEle. Obedecer a Deus. Obediência é uma atitude de quem experimentou um amor verdadeiro com um Deus que verdadeiramente ama. Não fazer a vontade de Deus pode ser até mais confortável no momento, mas no longo prazo vai gerar problemas, por vezes, intratáveis. É muito mais fácil se Pedro tivesse dito, tá bom, a gente vai ficar quieto então, mas a gente tem que negociar aí o nosso acordo. Seria mais fácil. Mais adiante, como eu falei, os discípulos foram açoitados. Mais adiante, eles foram mortos, inclusive. Não obedecer a Deus é sempre o caminho mais fácil, mas é o caminho também mais complicado. E aqui também, até agora eu falei do discípulo individualmente, mas aqui agora eu quero falar para a igreja. Quero falar para ti, da comunidade luterana do Fundo Canoas, para a nossa comunidade. Quero falar para a comunidade de tu que me dá audiência nesta manhã. A igreja precisa entender que aqui existe uma convocatória para cada um de nós. Nós, assim como Pedro, como os apóstolos, nós, igreja, corpo de Cristo vivo no mundo, temos um chamado a anunciar uma mensagem de vida. Nós somos chamados a anunciar uma mensagem de vida. E esse é um movimento da igreja, não de pessoas apenas, é um movimento da igreja. E por que nós vemos tão poucas igrejas comprometidas de verdade com essa convocatória? Mensagem de vida, pastor, que mensagem é essa? A mensagem de vida é a mensagem de salvação, de esperança, de ânimo para um mundo que está na escuridão, que está na tristeza, que está no vazio, que está mergulhado na sujeira, na corrupção, na desgraça, na tragédia. Mensagem de vida, a mensagem da salvação em Jesus, a mensagem de que em Jesus os pecados foram perdoados, a mensagem de que em Jesus a vida não precisa continuar sendo o caos que é, a mensagem de que em Jesus existe esperança para além do túmulo, assim como foi com Jesus. Nós, como igreja, somos chamados a vivermos essa convocatória de levar a mensagem de vida. Os discípulos foram soltos, não sei se tu prestou atenção na leitura, mas os discípulos eles foram tirados da prisão de maneira milagrosa, extraordinária, com um propósito, não de ir para casa tomar cafezinho, tomar um banho e dormir. Eles foram chamados para fora da prisão para levar a mensagem adiante. E assim que o dia clareia, estão eles lá no templo. E falando do amor de Jesus, falando de um Jesus com quem eles têm uma vida intensa e verdadeira. Um Deus que está vivo para eles. Talvez muitas igrejas perderam essa convocatória de ser uma igreja que leva a mensagem de vida adiante. Porque perdeu o Jesus vivo. Porque perdeu a mensagem de vida. Perderam Jesus. Uma igreja que só se reúne em torno de ritos, uma igreja que só celebra uma tradição, uma igreja que só celebra uma cultura, é uma igreja que perdeu Jesus há muito tempo.
E isso a gente vê dentro da ISLB, isso a gente vê dentro do movimento católico, isso a gente vê dentro das mais diversas denominações cristãs presentes no Brasil. Igrejas, comunidades que perderam Jesus vivo. E por isso são igrejas que perderam a relevância. Quando uma comunidade perde o Jesus vivo, ela perde a relevância. Ela perde a relevância no seu bairro. Ela perde a relevância na vida das pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas olham para a igreja, as pessoas não se sentem mais incomodadas com a vida torta que estão levando. Ah, pois é, lá até que é legal, mas eu saio de lá vazio, eu saio de lá não mexido. Queridos, tu e eu somos convocados a levar mensagem de vida adiante, como indivíduos, mas também como comunidade. Nós estamos inseridos num bairro, talvez o bairro do Rio do Sul que mais cresce. Somos um bairro que a gente poderia quase dizer que é uma cidade, e nós temos muito trabalho a fazer. Nós temos uma imensidão de pessoas para levar essa mensagem de vida, para dizer, tua vida não precisa continuar quebrada do jeito que está. Tua vida pode ser diferente, tua vida pode ser uma vida transformada por Jesus. Mas quem é que faz isso? É o pastor? Afinal ele ganha pago, né? Não é o pastor. É tu, meu querido. É tu. Tu precisa ser uma testemunha obediente a Jesus, por amor a Jesus, no teu ambiente de trabalho, lá na tua escola. As pessoas ao teu redor precisam saber que tu ama Jesus mais do que a ti mesmo. E desse jeito, a gente vai ser uma igreja que impacta o nosso bairro. E desse jeito, nós vamos ser uma comunidade que faz diferença na vida dos outros, porque apresenta um Jesus que venceu a morte, um Jesus que venceu o pecado, um Jesus que não deixa a vida da gente continuar na desgraça do jeito como é. Essa convocatória é o mais importante da vida. E Pedro está absolutamente seguro disso, de que mais importa obedecer a Deus do que as autoridades. E é por isso que ele prega, ele fala, ele apanha e ele continua falando do amor de Deus, porque ele experimentou esse amor. O mais importante na vida não é a família. O mais importante na vida não é o casamento, o mais importante na vida é a obediência a Deus, por amor a Jesus. E se isso for algo verdadeiro na nossa vida, a família vai estar sim em lugar importantíssimo, o casamento vai estar em lugar importantíssimo e tudo mais vai estar em lugar importantíssimo. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus vai nos dizer, cuida da tua esposa, cuida do teu marido, cuida da tua família, cuida do teu trabalho, cuida da tua vida, cuida dos teus, ama os teus, mas ama também as pessoas quebradas e caídas e arrebentadas do mundo. O Evangelho me compromete com obediência por amor. O Evangelho me compromete com obediência por amor. Por amor àquele que está perdido. Por amor àquele que não sabe o que fazer mais no seu casamento. O Evangelho me compromete a escolher o mais importante. E o mais importante é escolher Jesus, obedecer a Jesus. Jesus disse para os discípulos, vão e falem. Foram e falaram. O mais importante da vida de um cristão é verdadeiramente obedecer a Jesus. E quando ele obedece a Jesus, o seu entorno vai ser abençoado. O seu entorno vai ser abençoado. E a gente vê isso no livro de Atos, onde os discípulos foram bênção na vida de milhares de pessoas. E a gente vê isso também na vida de pessoas nos dias de hoje. Obedecer a Deus acima das instituições ou as ordenanças é também ter que contar com retaliações. Porque se tu pensar que no teu ambiente de trabalho, muitas vezes tu vai ter que dizer, não, aqui eu não posso me envolver nisso.
tu vai sofrer retaliações. E enfrentar, muitas vezes, o mundo hostil ao Evangelho vai exigir de nós posturas que podem comprometer a nossa existência. E aí eu penso, por exemplo, no exemplo que Martinho Lutero nos deu. Martinho Lutero, na Dieta de Worms, ele disse o seguinte quando ele foi convidado a se retratar dos seus escritos. Ele disse o seguinte: como Vossa Majestade e Vossas Altezas exigem de mim uma resposta simples, quero uma tal sem chifres e dentes. Caso não for convencido por testemunho das Escrituras e por motivos racionais evidentes, estou convencido pelas passagens da Sagrada Escritura que mencionei e minha consciência está presa à palavra de Deus e não posso nem quero revogar qualquer coisa, pois não é sem perigo nem salutar agir contra a consciência. De outra maneira, não posso. Aqui estou, que Deus me ajude. Amém. Com isso, Lutero estava dizendo, olha, vocês podem me matar, mas eu não abro mão de Jesus, eu não abro mão do Evangelho, eu não abro mão da mensagem de vida, eu não abro mão de obedecer ao meu Deus, que se revelou a mim. Lutero tinha uma vida intensa com Jesus. Lutero tinha uma vida intensa. Muitas vezes, os luteranos são cristãos de origem reformada, uma igreja tradicional. Não tem nada de tradicional, querido, não tem nada de tradicional. Ser luterano, ser alguém que é da igreja de confissão luterana, é viver um Jesus pessoal, intenso, verdadeiro. Um Jesus que me diz, sê tu uma bênção para o teu próximo, obedecendo a Deus. Obedecendo aquilo que te é pedido, obedecendo aquilo que Deus pede de ti, por amor, por honra, por glória, por culto ao teu Deus. O culto a Deus não é aquele que prestamos aqui no domingo de manhã às 9h30. Eu sonho um dia e nós termos um culto aqui na comunidade luterana do Fundo Canoas, à noite, domingo à noite ainda, mas esse dia está por chegar. O culto não é o momento que nós vivemos aqui. O culto é lá fora. Quando eu afirmo como Pedro, importa obedecer a Deus. Se as ordenanças que me são dadas por homens, por autoridades, não são contrárias a Deus, beleza, vou fazer com excelência. Agora, se me é pedido para fazer fraude no imposto de renda, eu não vou fazer. Porque meu Deus não ficaria feliz com isso. Porque o meu Deus não ficaria sorrindo para mim por conta do que eu estou fazendo. Tu está me entendendo? O mais importante da vida é a obediência a Deus. O meu desejo é que o teu coração esteja disposto a fazer como Pedro, como os apóstolos, como Lutero, que disseram, estou aqui, não posso diferente. A obediência a Deus é primordial para mim. Que Deus te abençoe, que Deus te inquiete. Que Deus mova a tua vida e que Deus mova a nossa comunidade a ir-nos de encontro àqueles que precisam do Evangelho. Não é o pastor que faz a obra, é tu, meu querido, é tu, sendo bênção, luz, sal na vida do teu próximo. Que Deus te abençoe, que Deus te inquiete, que Deus mexa contigo. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar contigo ainda. Senhor Jesus, obrigado pela coragem de Pedro. Obrigado pela coragem dos apóstolos. Obrigado pela coragem de Lutero. Ajuda-nos a termos a coragem de também, Senhor, amar a Ti sobre tudo e, portanto, viver em obediência. Senhor, que a nossa vida seja fruto de um relacionamento vivo contigo, e que a nossa obediência seja consequência disso. Assim como Pedro e os apóstolos experimentaram um Jesus vivo, que eu, Senhor, possa também experimentar um Jesus vivo e um Jesus que me impulsiona a viver em obediência. Em nome de Jesus, eu oro e entrego a Ti, Senhor, esse dia. Amém.
Eu desejo a ti um forte abraço, que a paz de Deus esteja contigo, que Deus te guarde, que Deus te cuide. Quero te convidar a continuar nos acompanhando nos próximos domingos. No dia 8 de maio, Dia das Mães, nós queremos dar início à nossa série de pregações. No domingo que vem nós vamos fazer a divulgação da imagem, da arte, da nossa série de pregações do mês de maio. Vai ser surpreendente. Deus abençoe e guarde a tua vida. Um abraço bem apertado, até domingo que vem. Deus guarde e cuide da tua vida. Tchau, tchau. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,